Bom, já que a gente está falando tanto dele, né, em reação à oposição, ex-ministros da Justiça divulgaram uma carta favorável ao decreto do governo federal que estabelece essas regras mais rigorosas para o uso de armas por policiais em abordagens. Editado na véspera do Natal, a medida provocou reação contrária de Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, Romeu Zema, Cláudio Castro, Mauro Mendes e também do Ronaldo Caiado, que pedem a revogação da norma e alegam interferência do Planalto em atribuições dos estados. Alguns dos nossos companheiros de bancada já trouxeram essa informação aqui. Mas na carta, os ex-ministros afirmam que o decreto representa um avanço civilizatório sem precedentes para o Brasil e acusam os chefes do executivo estadual de reagirem de forma exacerbada por desconhecerem o inteiro teor do decreto. O texto também diz que a medida se alinha aos padrões internacionais de direitos humanos para garantir eficácia, a legalidade e a legitimidade das ações de segurança pública. Assinam a carta nomes como Tarso Genro, Aloysio Nunes, José Eduardo Cardoso, Nelson Jobim, Miguel Reale Júnior e também o Raul Jungmann. Então, todos eles se colocando favoráveis ao decreto, né? E dizendo que os governadores, olha, não há motivos para tanto alarde assim. E para falarmos mais sobre essa polêmica envolvendo o decreto que restringe o uso de armas por parte dos policiais, nós vamos receber agora aqui no Linha de Frente, ele que é especialista no assunto e também vai poder dar mais detalhes sobre essa questão, que é o Rodolfo Queiroz Laterza. Ele é mestre em segurança pública e também presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, a quem eu agradeço demais aqui a presença e gostaria que você destacasse também se realmente os ex-ministros eles têm razão em relação a essa fala, né, dizendo que, olha, os governadores estão criando proporções que não são essas em relação à oposição ao decreto. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Eu queria frisar inicialmente que o decreto nada mais do que reproduz o que está na Lei 13.060 de 2014, que disciplina o uso da força por parte das forças policiais e priorizando os instrumentos de menor potencial ofensivo. O problema é que o decreto, além dele reproduzir, ser redundante em relação a como a legislação já traz, ele é insuficiente para avançar no que se refere à doutrina do uso escalonado, progressivo, racional e diferenciado da força. Mas o maior agravame é que o decreto foi expedido sem diálogo com as entidades representativas dos policiais e dos profissionais da segurança pública, sem diálogo com a Frente Parlamentar da Segurança Pública, e acaba o decreto sendo objeto dessa polarização política trágica que vivencia o Brasil. E não ataca a causalidade dos fenômenos da criminalidade da segurança pública e até certo ponto mesmo daquilo que as ONGs, parte das ONGs, não vou generalizar, tanto acusa, a chamada alto índice de letalidade policial. Um ponto que eu queria destacar é que o decreto não foca que o Brasil tem, das mais de 70 facções criminosas, um emprego maciço, difuso de armas de infantaria de guerra, privativa ou exclusiva das Forças Armadas e das Forças de Segurança. Eu trabalhei na Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil do Rio com muito orgulho. Qualquer incursão é movida a confronto gerado pelos narcotraficantes. Então você não tem como priorizar instrumentos de menor potencial ofensivo diante da especificidade desse caso concreto, até para salvaguardar a vida própria do policial e de terceiros. Lamentavelmente, quem expediu o decreto não considerou a necessidade de se estabelecer como principal critério dosador do uso diferenciado da força a ponderação dos bens jurídicos em conflito. E o que eu estou falando é algo elementar. Não é algo absolutamente ideológico, como muitas vezes acaba aderindo a esse tipo de debate. Mas justamente pela falta de diálogo, pela falta de consideração com a contribuição técnica dos profissionais de segurança pública por parte da atual gestão do Ministério da Justiça, acaba se incorrendo nessa polarização. Eu fico triste, e eu vou aqui fazer um desabafo público, que parece que nós, que somos do segmento da segurança pública, somos ou irracionais ou não temos capacidade qualificada ou doutrinária para debater o tema com o qual nós trabalhamos. Eu não falo nem por mim, que tenho mestrado em segurança pública, pós-graduação em política e gestão em segurança pública, pela doutora Raquel, eu falo pelas dezenas de milhares de profissionais que são verdadeiros cientistas na área de segurança pública e não são ouvidos.
Aí tem-se o quê? Um outro lado que estereotipa e estigmatiza consideravelmente a atividade policial, que são parte das ONGs desse país, aqui eu preciso destacar, não todas, porque tem ONGs que fazem um trabalho científico, técnico, como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, aqui deixando meu elogio, mas tem outras que vivem para criminalizar e atacar a atividade policial, com os piores estereótipos. Consequentemente, não se ataca a causalidade dos problemas. Por que ocorre, por vezes, erros na condução das operações policiais? Justamente por causa da falta de treinamento sistemático e contínuo por parte de todo efetivo do emprego de arma de fogo. Justamente para você ter o emprego racional do uso da força, dentro, por exemplo, dos critérios das regras de engajamento, de prontidão operacional de pronto emprego, você tinha que ter treinamento mensal de fuzil de assalto, treinamento mensal com emprego de submetralhadora, e não colocar isso como exceção. Parece que virou um tabu isso, mas eu desafio qualquer um desses alegados doutrinadores considerar que é possível, por uma mera advertência, que é a primeira etapa do uso escalonado da força, conseguir fazer com que um narcotraficante no Rio de Janeiro abaixe o seu fuzil de assalto. Então, se esqueceu até desse conceito elementar do uso progressivo da força, escalonado diante de vários critérios, que aqui eu não vou falar porque demandaria muito tempo, mas que passa pelo último estágio, que é o pronto emprego. Mas o que acontece? Muitas vezes o pronto emprego ele tem que ser a primeira medida antes de uma advertência. Então, lamentavelmente, a falta até de técnica ao debate. E por isso nós estamos criticando, justamente até pela falta de contribuição técnica que nossos profissionais de segurança pública, infelizmente, são alijados de poder ajudar. Doutor Rodolfo, eu vou passar a palavra para a Raquel Galinatti te fazer uma pergunta. Rodolfo Laterza, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, que tenho muita honra de ser diretora da ADEPOL do Brasil. Eu sei o quanto você trabalha de forma a articular dissensos em relação a posicionamentos ideológicos para a construção de projetos de lei que beneficiam e que dão prerrogativas e respaldo àqueles que integram a segurança pública. Houve essa tratativa em relação às entidades nacionais que representam não só os delegados de polícia do Brasil, mas a Polícia Militar, a Polícia Federal? Houve essa sinalização? Nenhuma. Não houve debate com a ADEPOL do Brasil, com a FENEM, com ninguém. E um decreto dessa dimensão, num tema sensível como a segurança pública, numa sociedade que vivencia 45 a 47 mil homicídios anuais, com mais de 72 facções criminosas, não pode deixar de ter uma contribuição coletiva, um debate amplo e principalmente com os profissionais que atuam na área. Volta a falar, o estereótipo de que o policial não estuda, não pensa, aqueles conceitos antiquados de ser meganha, opressor, bárbaro, isso não pode sobreviver mais na nossa sociedade, por parcela dela. Nada pior do que na nossa sociedade brasileira atual os estereótipos e os estigmas, independentemente de lado que se siga ou de que se preferência pessoal que se adote. Abre-se mão justamente de soluções racionais, técnicas, equilibradas que aperfeiçoem o Estado democrático de direito, em detrimento justamente de discussões muitas vezes movidas a imediatismos políticos. Agora eu vou passar para o Rodolfo também te fazer uma pergunta, doutor. Doutor Rodolfo Laterza, um prazer, meu xará. Gostaria que o senhor posicionasse para a gente o que o senhor acha do nosso secretário nacional de Segurança Pública, doutor Mário Sarrubo, e se esse teor do decreto do Lula tem o dedo dele nesse caso. Eu não vou adentrar em mérito pessoal do doutor Mário Sarrubo, a quem tive a oportunidade de conhecer quando era Procurador-Geral de Justiça de São Paulo. Entretanto, eu vou falar do ponto de vista de ações objetivas. A Secretaria Nacional de Segurança Pública, lamentavelmente, não deu continuidade aos inúmeros programas feitos na gestão anterior do ministro Flávio Dino, que preciso destacar. Uma delas é o Programa Nacional de Enfrentamento às Ações Criminosas, que foi editado, uma portaria que está em vigor. O pior é isso. Está em vigor e nós procuramos alertar, não fomos bem recebidos no nosso alerta. Infelizmente, não temos um debate claro, amplo e até mesmo de alertas construtivos para se aperfeiçoar. De onde veio esse decreto, eu não sei. Se veio efetivamente da Senasp, se veio de um grupo de trabalho lá dentro, eu sei que veio em má hora e justamente porque não considerou a contribuição técnica dos profissionais envolvidos. Embora, repito, o mérito em si reproduz o que tem na 13.060 de 2014.
Agora, é um decreto redundante, tem problemas de técnica redacional, e aí aquilo que a Frente Parlamentar da Segurança Pública já criticou. Decreto é para explicar lei, não é para exorbitar da competência do Legislativo. O decreto, ele, até por reproduzir o que está na 13.060, ele acaba adentrando em alguns momentos em matéria privativa de lei. Isso não acaba justamente suscitando crítica. Isso seria evitado se tivesse debate com as entidades da segurança pública, com a Frente Parlamentar de Segurança Pública, mas lamentavelmente não foi o que aconteceu. João Bellucci. Doutor Rodolfo, queria te perguntar no sentido de que a gente acompanha o trabalho da polícia, é evidente que é um trabalho bem feito e que esses raros casos, como você colocou, nesse caldo cultural bandidólatra de benesses para bandidos, que eu tenho certeza que, por exemplo, a Cadepol e os policiais discordam dessa leniência da nossa legislação, da atuação de alguns promotores e juízes com uma visão mais de soltura de criminosos, com essa visão que a gente aprende nas universidades, que o punir não ressocializa, né? Como se houvesse ressocialização, que na minha visão nem existe. Mas o que acontece é que a bancada da Frente de Segurança Pública, a Cadepol, enfim, a polícia no geral, vem perdendo a narrativa. Quais seriam, na visão do senhor, as estratégias para ganhar essa narrativa, além de explicar em mídia? Porque, por exemplo, a universidade tende a ter também uma visão antipolícia, a mídia mainstream uma visão antipolícia. Como que seria possível ganhar essa briga na narrativa? Porque nos dados, na ciência, vocês já estão ganhando, só precisa conquistar esses players que são antipáticos ao trabalho da polícia. O senhor falou algo muito perspicaz, parabéns. Hoje em dia a narrativa ela predomina sobre a realidade, criando pós-verdades. É impressionante, a narrativa hoje ela define até os rumos de uma política de guerra ou de uma estratégia de guerra, que é aquilo que dentro de um espectro multidominal se denomina guerra cognitiva que molda as sociedades. É impressionante, você falou algo muito crucial. Como avançar nisso? Tentar ter espaço como uma mídia séria e que pelo menos dê o contraditório como a de vocês, que nós possamos falar e alertar, justamente trazer para a sociedade uma consciência crítica de que a segurança pública é algo técnico, algo sério, que precisa de uma construção coletiva, responsabilidade de todos. Também tirar e desmistificar certos conceitos deturpados na academia, na própria faculdade. Eu também ouvi ao longo da minha formação que a prisão é o pior instrumento de ressocialização. Só que até hoje não se encontrou uma forma justamente de estabelecer um mecanismo de retribuição do mal causado pelo crime. E aí vamos falar, será que a prisão por si, ela ainda que seja em situação extraordinária para os crimes violentos, existe algum instrumento mais favorável? O abolicionismo penal, como é que nós vamos fazer em relação a uma sociedade? Você trabalhar pelo abolicionismo penal? Como você vai trabalhar pelo garantismo deturpado, a qual Ferrajoli, num debate que eu vi, ele falou claramente, Ferrajoli é o filósofo jurisconsulto italiano que criou o conceito de garantismo. Ele falou claramente aqui no Brasil, quando ele foi perguntado sobre o garantismo, ter essa visão minimalista do direito penal, ele disse que nunca escreveu sobre isso. O garantismo nada mais grosso modo, a adequação do direito penal às garantias e direitos fundamentais, uma coisa óbvia. É uma coisa óbvia. É você justamente ter um processo penal constitucionalizado, ponto final. E na qual você respeita conceitos como a dignidade da pessoa humana e tal. Quando você fala justamente de enfrentamento ao combate ao crime, você não está falando para desgarçar a dignidade da pessoa humana e muito menos você valorizar a tortura institucionalizada. Ninguém aqui advoga isso. Só que o problema é quando você traz soluções de enfrentamento mais claro, como por exemplo a proibição de visita íntima, ou a visita íntima criteriosa de acordo com a autoridade prisional, e não a regra da visita íntima. Quando você procura justamente restringir o contato externo de presos com pessoas de fora, quando você procura institucionalizar de forma mais eficaz o regime disciplinar diferenciado, você é rotulado. Você sofre um patrulhamento ideológico, por causa da narrativa que você bem falou. E me desculpe, defender o regime disciplinar diferenciado não é questão ideológica, é questão de política criminal. É uma questão de política criminal necessária e que, em qualquer sociedade que tenha desigualdade e que tenha um estado de criminalidade muito alto, ela é fundamental. O dia que nós conseguirmos ter uma sociedade como a chinesa, que os policiais nem armados trabalham, justamente por causa de variadas razões, a gente consegue, então, abdicar de armas para os policiais, mas não é o caso. Da mesma forma no Japão, em Singapura, no Emirados Árabes Unidos, um dia a gente chega lá, quem sabe, mas vai ter que mudar os valores e a narrativa, como você bem falou.
O senhor citando em relação ao RDD, né, conhecido Regime Disciplinar Diferenciado, eu me lembro do Marcola, quando foi para lá, um dos principais líderes do PCC, em Presidente Bernardes, foi transferido, houve muita reação, mas por quê? Existia um plano para tentar capturá-lo, inclusive policiais de elite, o Estado teve um gasto tremendo com isso, porque havia esse plano e os policiais de elite como Rota, entre outros, foram enviados até o interior do Estado para evitar que esse plano fosse adiante. E detalhe, ele foi para o regime justamente porque havia a correspondência, né? Advogados estavam agindo como pombos correios, levando informações e trazendo informações do PCC. Mas agora eu vou passar a palavra para o Valadão para que possa também fazer uma pergunta. Doutor, vendo todo esse panorama que vocês desenharam aqui, eu queria saber qual é a prioridade hoje, ou alguma das prioridades, para a gente tornar a nossa polícia ou nossa segurança pública parecido com aquele que o Bukele fez em El Salvador. Será que esse seria um direcionamento para que o Brasil também copie ou modele modelos como que garantiu eficiência nisso ou não? Eu diria que cada país ele tem o seu modelo de segurança pública e de política criminal, de acordo com a sua especificidade institucional, econômica, social e cultural. Primeiramente, nós temos que, mediante uma profunda educação pública, moldar a cultura do brasileiro. Não estou aqui generalizando, mas nós temos significativa parcela do brasileiro que cultua o crime, que cultua a bandidolatria, a desonestidade como uma forma de atingir seus objetivos. Isso aí foi estudado por Roberto da Mata, o próprio livro Heróis Sem Caráter, Macunaíma, de Mário Quintana, deixava isso claro, Graciliano Ramos apontava isso, fora outros, né? Os grandes escritores e pensadores brasileiros já alertavam. Essa gênese do malandro brasileiro era muito ruim para termos uma sociedade coesa e que valorize o bem comum. Outro ponto, além de uma educação pública fortalecida, nós temos que ter uma política criminal rigorosa em relação às facções criminosas com internação sim, celular, em 23 horas de líderes de facções criminosas. Sem isso, não haverá condições de desmantelar as facções criminosas, fortalecer a estrutura e a legislação da lavagem de capitais. Nós estamos tentando isso ali no Congresso Nacional junto com a Frente Parlamentar de Segurança Pública. Também precisamos aqui deixar claro, estabelecer mecanismos de combate à reincidência criminal. Não há condições de criminosos que são reiterados se submeterem justamente à ainda perspectiva de terem medidas cautelares substitutivas de prisão. Tem que haver prisão preventiva obrigatória para crimes hediondos, para criminosos que pratiquem reiteradamente crimes hediondos. Nós temos que também ter um fortalecimento da Polícia Penal, principalmente em relação ao exame criminológico. O exame criminológico hoje, ele não baliza o livramento condicional da forma adequada. Você não analisa o perfil psicossociográfico daquele indivíduo, se ele vai voltar a delinquir ou não. Isso não é levado em devida consideração. Nós temos que valorizar o exame criminológico para analisar se aquele indivíduo ele tem capacidade de submeter a um sursis ou um livramento condicional. E simplesmente não ir só por tabela, colocar isso como facultativo. Então, são vários mecanismos que nós temos que ter de caráter objetivo para enfrentar. E outro ponto, não tem jeito, garantir punibilidade. Um Estado que não tem punibilidade adequada é um Estado que vai viver sempre numa situação de seletividade e anomia social e institucional. E, acima de tudo, uma sociedade que legitime as suas forças policiais. Não sou eu que estou falando isso. Se vocês pegarem o livro Londres do século XIX, Londres e Paris do século XIX, Londres e Paris era um verdadeiro caos. Como é que se estabeleceu o padrão civilizatório, além de diferentes detalhes, no padrão urbano dessas sociedades? Através de fortalecimento das polícias. As polícias, através da legitimação social, moldaram o padrão civilizatório daquelas sociedades. Foi assim também na China, no Singapura, no Japão. Não há condições de nós termos, infelizmente, por diferentes erros que, obviamente, as instituições cometem, uma condenação constante na grande mídia, e aqui não estou generalizando, o vídeo que eu estou aqui, em relação à atividade policial no Brasil. É inaceitável. Eu fui a 14 enterros de colega, perdi, se fosse contar dos que eu trabalhei, mais de 30 colegas, eles viraram estatísticas, e lamentavelmente nós temos articulistas e comentaristas que banalizam isso. Isso é muito grave para nós termos uma sociedade com consciência crítica. Nós conversamos com Rodolfo Queiroz Laterza, que é mestre em segurança pública e também presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, a quem eu agradeço demais a presença aqui ao vivo no Linha de Frente.
Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, tchau.